Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de detalhamento de nossa aula. Temos, então, aí a aula de número 15, objeto de conhecimento, povos da antiguidade na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos. Detalhamento, a civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. E vamos trabalhar dois povos importantíssimos. Temos, então, os fenícios e os persas. Acompanhe a aula. Então, vamos falar sobre duas grandes civilizações e vamos começar, então, com um povo que adora o comércio. Então, vamos começar, então, através dos fenícios. Acompanhem comigo, vocês têm na tela de vocês, né? Pelo comércio aumentaste teu poder. E uma imagem aí, porque os fenícios, eles são povos comerciantes, exatamente por isso desenvolveram largamente o quê? A navegação, para poder fazer, então, o quê? As vendas, então, aí, né? E expandir, então, o seu comércio. Então, olha só, acompanhe comigo, nós temos agora, né? Nesta imagem aqui, mostrando novamente aí esse povo aí que é muito ligado, então, à navegação e ao comércio, ok? Então, olha só, os fenícios, eles estavam instalados em uma terra, né, uma estreita faixa de terras banhadas, então, pelo mar oriental. Se destacaram por ter a sociedade marcada pela navegação e pelo comércio. Localizavam-se onde hoje é o território do Líbano, ok? Então, exatamente por isso, porque eles se lançam, então, né, a essa parte, então, do mar. Por que eles vão, então, para a navegação? Já que eles tinham uma estreita faixa de terras, muitas dessas terras não era propício para a agricultura. Então, óbvio, se eu tenho ali uma civilização muito próxima ao mar, o que eu vou fazer? Eu vou, então, me expandir exatamente para aquela localidade. Por isso, eles vão dominar aí esse cenário da navegação, da pesca, principalmente, não é mesmo? E, claro, se eu vou, então, ter esse contato muito grande através, então, da navegação, eu vou fazer, então, aí o comércio funcionar bem mais, então, aí para esta civilização. Por isso que a gente caracteriza, então, aí, né, os fenícios como povos navegadores, como povos aí, o quê? Comerciante, aquele povo, então, que gosta da venda de um produto. Olha só, essa atividade, então, da navegação se desenvolveu devido às características do território, que se estendia, então, por uma faixa de terra reduzida e pouco propícia, então, aí à agricultura. Desenvolveram 3 tipos de barcos: a pesca, né, barco de comércio e barco de guerra. Então, observa aí novamente uma caracterização, então, importante dessa civilização. Okay? Que é, então, estar em contato com a navegação. Por isso, então, já que a estreita faixa de terras não é propícia à agricultura, eu vou, então, para a pesca. Tá? E aí eu vou desenvolver, então, tipos diferentes de barcos para exatamente, não é mesmo, dominar aí, né, o comércio, ok? Dominar, então, aí os mares, ok? Fazendo o quê? A venda, claro. E se for preciso guerrear, óbvio que a gente vai, então, ter aí o quê? Barcos navegáveis prontos, então, para agir, né, se tiver aí o perigo da guerra. Olha só, acompanhe comigo, nós temos aqui, né, Sidon, essa aqui é uma imagem de Sidon, que é uma cidade, então, aí também ligada aos fenícios, tá? Nas áreas costeiras havia vários portos naturais. Nas montanhas mais próximas existia uma abundância de madeira, como o cedro, e muito utilizada na construção de navios. Percebam, olha só uma outra característica interessante. A estreita faixa de terras, ela não era propriamente para a agricultura, mas eles tinham ali, não é mesmo, uma madeira de valor, que era então aí o quê? O cedro, ok? Que ainda hoje ele é tido como uma madeira muito boa para fazer móveis e para navegação também. Acompanhe comigo, olha só. Para completar a navegação e o comércio, o território dos fenícios ficava próximo ao Egito.
E, com isso, se transformou em um ponto de concentração das caravanas que chegavam na Mesopotâmia em direção àquela região. Então, olha só, não é mesmo? Eles vão, então, ali estar muito próximos a uma grande civilização, que é os egípcios. E, exatamente por isso, eles vão, então, o quê? Fazer esse comércio e observar também quais produtos egípcios eles são bons para quê? Para comercializar. E eles vão exatamente fazer essas trocas. Eu compro e vou vendendo, então, para outras áreas. Olha só, nós temos, então, agora um VTzinho mostrando o quê? As cidades comerciais, então, aí, que foram desenvolvidas, inclusive, muitas vezes essas cidades foram fundadas pelos próprios povos fenícios. Então, nós temos aqui, olha só o barquinho saindo, o Garet, Biblos, Bérito, Sidon, Tiro, Chipre, Rhodes. Então, principalmente essas aqui, o Garet, Biblos, Beritos, Sidon e Tiro, são cidades, então, aí fundadas aí pelos fenícios. Por isso, olha só, observem, eles estão navegando, então, no mar Mediterrâneo, fazendo o que aí? O comércio, ok? Então, a venda de diversos produtos, principalmente papiro, cedro, né, que era uma madeira muito utilizada. Então, eles vão vender vidros, diversos tipos, então, de vidros, e também vão desenvolver uma arte que é bem interessante, que é o quê? Não é mesmo? Joias. Os fenícios, então, é aquele povo que sabe barganhar. Ele sabe qual é o produto bom para venda. Lembra? Se eles têm problemas, então, de faixas de terras agriculturáveis no seu próprio território, eles vão, então, se lançar o quê? As grandes aí, né? Essa parte, então, do comércio, a navegação, tá? Então, por isso, cidades importantes. E outra coisa que eu preciso falar para vocês sobre essas cidades, elas são cidades-estados. Professor, o que que isso significa? Cada uma, então, tem o seu próprio governo, tá certo? A sua própria administração. Eles não formam, por exemplo, um Estado unificado. Em cada período, então, da história fenícia, cada uma dessas cidades, ela vai ter um período, então, de esplendor. Se está, então, sendo vendido muito cedro, aí uma dessas cidades é a que vende mais cedro, então o esplendor é dela. Então, deu para vocês entenderem? Elas são cidades-estados, ou seja, cada uma, então, aí tem a sua própria administração e um período onde eles vão ter o quê? Esse apogeu. Por isso, cidades são importantes nesse comércio, nessa navegação, então, aí voltada aí para esses povos, então, aí fenícios. Acompanhe comigo, nós temos ali em 1400 a.C., os fenícios, eles controlavam boa parte, então, do comércio efetuado ao longo do mar Mediterrâneo. Faziam comércios diversos. Exemplo, escravos eram vendidos por eles também, cerâmicas, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, roupa, marfim, prata, ouro, cobre, estanho, chumbo e madeira. Então, observa, lembra lá que a gente vai ver o quê? Né? Eles observam ali quais são os produtos bons para fazer, então, esse comércio. Ok? E lembra, tá? Que é importante também, além desse comércio, então, de objetos, de metalurgia, de vidro, faziam também aí, né, essa venda, então, de escravos. Os fenícios, então, tinham fabricação própria de joias, cerâmicas, objetos de vidro e tecido. E aí eu tenho que falar para vocês, então, que a cor rosa, a cor púrpura, a cor roxa, ela é também uma invenção, vamos dizer, uma tecnologia aí, né, muito ligada também a esses povos fenícios, porque antes as roupas, elas eram aquele branquinho, né, mas assim, né, nem eram tão brancas, eram mais assim uma cor de estopa, né, daquelas coisas que a gente vê muito na feira, que trazem produtos em grande escala, eram muito mais, então, voltadas para esse meio branco, meio amarronzado. Mas aí o que eles vão, então, inventar? Eles vão inventar, então, essa cor roxa, a cor púrpura. Então, todos esses derivados dessa cor púrpura, o roxo, o rosa, o lilás, foram invenções, então, fenícias. Tu imagina, então, comprar uma roupa naquele período com um tecido dessa cor. Além de ser caro, vamos dizer que era a moda daquele momento. Então, percebam também o quê? Uma caracterização básica, então, dessas populações aí, desses povos fenícios. O comércio, barganhar, vender, ver, então, não é mesmo? Qual um produto ele é bom, então, para venda, para ser comercializado, ok?
Vamos acompanhar ali comigo, olha só. Vendiam, então, produtos estrangeiros, como o papiro, a seda, o linho, cavalos, ouro, dentre outros, tá? Era formada, então, aí por várias cidades e estados independentes entre si. Lembra que eu acabei de falar para vocês também, não é mesmo? Eram cidades e estados que tinham, então, aí seu próprio governo. Fundaram várias colônias, tais como Chipre, Sicília, Málaca, Cádiz e Cartago, onde alcançaram grande prosperidade, tá? O relevo acidentado isolava as cidades umas das outras. Então, lembra novamente, por isso que a gente vai o quê? Se lançar, então, a essa navegação do mar Mediterrâneo. Por isso, cidades-estados, ok? Então, olha só, percebam ali que são todas essas cidades muito, então, ligadas a essa parte, então, da venda. Por isso, saber navegar no mar Mediterrâneo é importante para fazer o quê? O escoamento, então, dos produtos, ok? E um ponto também que eu preciso chamar a atenção de vocês é uma cidade chamada, então, Cartago. Ela vai ser uma cidade que ela vai ter tanto esplendor com a venda, que ela vai se transformar, então, numa potência comercial nesse mar Mediterrâneo. Quando aí os romanos, né, fizeram o seu imperialismo lá no mundo grego e se transformar em uma grande potência, eles vão querer destruir, então, Cartago. Por quê? Porque, teoricamente, se eles estão se desenvolvendo, eles acham que eles não podem ter o quê? Uma outra cidade também que venda produtos. Por isso, então, vai haver brigas, né, entre Cartago e principalmente aí, né, Roma. Por quê? Porque eu preciso destruir, então, essa cidade que foi formada, então, pelos fenícios. Por quê? Porque eles têm aí o comércio na sua veia. São povos, então, que sabem barganhar, que sabem, então, ter o poder de venda. Então, para os romanos, eles vão ficar enciumados e vão tentar aí, né, e conseguir destruir aí Cartago, ok? Vamos, então, falar aí sobre as principais cidades, então, estados fenícias, né, que foram o Gárites, Biblos, Berytus, Sidon, Tiro e Cartago, tá? Estas disputavam entre si o controle das principais rotas de comércio. Curiosidade fenícia, né? Por volta de 1400 a.C., a liderança cabia a Biblos, cidade que trocava o famoso cedro fenício por papiro com os egípcios e comercializavam. Por isso, mais tarde, a palavra Biblos, né, que era, como os gregos chamavam os papiros, passou a significar, então, olha só, os livros. Que legal. Então, percebam, né, que ali a raiz são as invenções, então, da antiguidade que chegam e estão presentes na nossa sociedade. Afinal de contas, nós estudamos nos livros, não é mesmo? Com a ajuda também, não é mesmo, dos livros. Então, os livros eram o quê? Né? Era lá os bíblios, eram então o quê? Né? Os papiros. E aí a gente vai, então, ao longo do tempo, transformando, não é mesmo, né, aqueles papiros numa coisa só, que é, então, os livros didáticos que nós todos conhecemos e que estudamos, não é mesmo? Agora, um ponto principal também que eu preciso dizer a vocês é que os fenícios foram os grandes inventores, então, aí do alfabeto. Se nós sabemos ler e escrever, temos, então, aí, não é mesmo, que agradecer, de certa forma, né, aos fenícios. Acompanhe comigo, nós temos aí, então, a invenção, então, aí do alfabeto, tá? Os fenícios desenvolveram, então, o alfabeto. A palavra alfabeto é formada pelas duas primeiras letras do alfabeto fenício, o Aleph e o Bet, que passaram para o grego como alfa e beta. Eles inventaram o alfabeto para controlar e facilitar, então, aí o comércio. E vocês têm, então, na tela de vocês, não é mesmo, algumas desse alfabeto, então, aí fenício. Eles tinham muito mais, não é mesmo, vamos se dizer assim, não as vogais, tá? Eles tinham letras sem as vogais. Quem vai colocar, então, as vogais depois no alfabeto, para formar o alfabeto que a gente conhece hoje, são os gregos, ok? Então, eles têm muito mais o quê? As consoantes, tá? Depois é que os gregos vão adicionar, então, aí, né, as vogais. Então, o alfabeto fenício, ele possuía 22 letras, que são, então, as consoantes. Era um sistema mais simples que a escrita dos egípcios. Okay? Então, ao longo dos séculos,
muitas cidades fenícias foram atacadas e destruídas exatamente, né, por suas cidades ficarem em orlas do mar Mediterrâneo, tornando-se então presas fáceis para os inimigos. Elas foram atacadas por vários povos, como os hititas, que invadiram Biblos, e os exércitos de Alexandre Magno da Macedônia, que em sua expansão também invadiram aí as cidades fenícias. E aí vamos então lembrar, né, algumas coisas que são importantes para a gente caracterizar então aí essa civilização, essa civilização dos fenícios, que é o seguinte: localizado, então, hoje, o território, onde hoje é o território do Líbano, tá? Era formado, então, por cidades-estados independentes entre si. Lembra lá, Sidon, Tiro, Biblos, todas são cidades independentes, têm a sua própria administração. O relevo acidentado isolava as cidades umas das outras. Era um povo que se dedicava principalmente o quê? À navegação, ao comércio e ao artesanato. Então, a agricultura e a pecuária tinham importância secundária, tá? A abundância de madeira favorecia a construção de embarcações. Fundaram, então, aí colônias em torno do mar Mediterrâneo. Suas principais cidades-estados eram Ugarit, Tiro, Sidon, né? Biblos e Sidon, tá? Então, aí, algumas cidades formadas, então, aí, né, pelos povos fenícios. E não te esquece também de Cartago, que também é uma cidade-estado importante, não é mesmo, dessa civilização, então, fenícia. E, claro, falei para vocês ali sobre o alfabeto fonético, é um de seus principais legados, inclusive influencia até hoje, não é mesmo? Porque nós, então, adquirimos aí o alfabeto e temos, então, aí, não é mesmo, o poder, então, da escrita. E lembra lá que o alfabeto, ele é exatamente criado por essa civilização fenícia. Por quê? Porque eu também preciso fazer as anotações das nossas vendas, já que eles eram povos navegadores, povos de comércio. Então, por isso que eles precisam inventar este alfabeto e dominá-lo para poder aí melhorar também o comércio. Ok? Legal essa civilização muito linda, né, de povos navegadores. E agora nós vamos então trabalhar um pouco sobre uma outra grande civilização também da antiguidade, que são aqueles povos que de longe cheiravam guerras, que eram quem? Os persas. Acompanhe comigo, olha só. Atualmente localizado, então, no Planalto do Irã, fica a leste do Crescente Fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia. Nessa região montanhosa e desértica, os medos e os persas construíram sua sociedade. E vocês têm, então, aí um mapinha, não é mesmo? Essa parte, então, dos persas fica ali próximo aos montes Zagros, tá? Como vocês observam, então, aí no mapa. No início, os medos, eles tinham a hegemonia do território e controlavam os persas. A mudança ocorreu com o surgimento do comandante Ciro, em 550 a.C., que derrotou os medos e permitiu que os persas conquistassem toda a região. Então, é a partir de Ciro, né, que vai conquistar aí um grande território que compreendia, então, o quê? A Ásia Menor e toda a Mesopotâmia. Os domínios persas foram ampliados ainda por Cambises, que conquistou então o Egito em 525 a.C., na Batalha de Peleusa, e Dário I, que dominou a Ásia até o Vale do Rio Indo e também uma pequena faixa, né, uma pequena parte então aí da Europa, ok? Então nós temos aí dois grandes nomes, né, que foram então aí primeiro o Ciro e agora o Dário, ou Dario, porque em alguns livros ele aparece com o nome escrito acentuado e em alguns sem acentuação. Então, o importante disso é que o Dário existiu e ele se chamava, então, o Dário I, ok? Inclusive, vocês têm aqui a imagem exatamente dele, que foi aí o governo de Dário I. Ele foi, então, o período auge, né, do Império Persa. Devido ao tamanho do território persa, o Dário I
empreendeu durante seu governo uma reforma administrativa. Os domínios persas, então, foram divididos em satrapias, tá? Então, um grande aí, né, líder, então, dessas populações aí ligadas, então, aos povos persas. E agora acompanhe comigo uma cidade que ele mandou fazer, né, mesmo mandou levantar, tá? Que é, então, olha essa imagem linda e majestosa, Persépolis, tá? É também aí uma das grandes cidades, então, aí ligadas aos povos persas. Ok? E olha só, vamos então falar um pouco sobre essa parte, então, não é mesmo, de como que eles governavam. Nós temos então aí as satrapias, não é mesmo? Então, cada satrapia era governada então por um sátrapa que organizava a arrecadação de impostos e contava com um secretário-geral e um comandante militar. Para facilitar a cobrança de impostos, Dário criou, então, uma moeda única, chamada de dárico. Além disso, criou um sistema, né, um eficiente sistema de estradas ligando aí, né, as satrapias. Então, percebam o que ele vai fazer, não é mesmo? Então, cada satrapia é uma localidade ali, né, uma cidadezinha pequena, né, que está sob o comando, então, aí, né, dos persas. E elas eram comandadas, então, por quem? Pelos sátrapas, tá? E aí, Dárico, não te esquece, é a primeira moeda, então, aí, ligada a esses povos persas. E nós temos, então, construções, então, de estradas, e principalmente uma tecnologia que essa civilização, ela vai criar, é o quê? O correio. Acreditem, o Império Persa ele era tão grande que ele vai criar, então, aí o correio, não é mesmo, para poder fazer com que, né, essas satrapias, tudo que acontece nela, cheguem também ali as informações até os comandantes, ok? Tá? Então, a gente tem aí, né, essa parte interessante desses povos aí, ligados aos povos persas. Vamos lá, então, falar um pouco mais de Dário. Dário construiu, então, a Estrada Real para, então, levar correspondências para as diversas partes, então, desse território persa, para fiscalizar a arrecadação de impostos de cada satrapia. Havia, então, aí um grupo de funcionários conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Essas ações garantiam o desenvolvimento da economia baseada no comércio entre as várias cidades englobadas pelo Império Persa. Olha que linda chegando, então, aí nós temos o quê? A Estrada, né, Real, que é também, né, por onde passava toda essa parte, então, do quê? Do comércio, tá? De também o quê? Né? Dos correios. Então, lembra lá que a gente viu que o Dário, ele vai construir, então, a Estrada Real para melhorar o quê? Né? O funcionamento e a comunicação. Imagina aí, olha só, nesse mapa, o vasto império, então, que os persas eles vão dominar. E eles dominam territorialmente vários povos, ok? Então, exatamente por isso, construção da Estrada Real, aonde, não é mesmo? Vai, teoricamente, passar, então, essas mensagens ligadas aí aos correios, porque os governantes precisam saber de tudo que está acontecendo, não é mesmo? Em cada satrapia. Olha que história interessante, não é mesmo? Então, o Império Persa, né, mesmo, tem aí também, né, as suas invenções que ainda estão presentes na nossa sociedade, né, atual. As cartas dos nossos boletos chegam, não é mesmo? Então, olha só quem é que inventa o correio. Está aqui, então, essa civilização persa. Dário, então, tentou conquistar a Grécia, mas foi derrotado. Seu sucessor, Xerxes, também foi vencido pelos gregos. O Império Persa acabou sendo conquistado em 330 a.C. por Alexandre o Grande. Então, observa que o Alexandre o Grande ele está só observando, né, ali se é ou não uma grande civilização para fazer o quê? Não é mesmo? Para ir lá e pegar aquele povo para si. Então, percebam a importância também de ter uma constituição territorial importante, né? Já que o Império Persa realmente vai ter, então, aí, não é mesmo? Uma grande extensão territorial. E quem é, então, aí o governante, o comandante, então, dessa antiguidade, que não vai querer dominar, então, esse povo, não é mesmo? Então, exatamente por isso que eles caem ali, não é mesmo? Só ali sobre o jugo, então, aí, do Alexandre o Grande.
Os povos, então, dominados pelos persas, podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Eram obrigados, porém, a pagar tributos e servir ao exército persa. Desse modo, o exército persa era numeroso e bem treinado. Então, né, tá aí. Tem, então, esse poder da guerra no sangue também, né? Os persas, ok? Então, gostam dessa expansão territorial. E quando a professora falar em expansão territorial, percebam também que são povos guerreiros, porque tem que, teoricamente, né, se sobrepor a uma outra civilização. E nessa antiguidade é realmente guerra homem a homem. Por isso, então, esse poder militar, o poder territorial, ele é importante, ok? Vamos falar então um pouco sobre a religião persa. Acompanhem comigo, olha só, né? A religião persa, no início, era caracterizada pelo politeísmo. No entanto, nos séculos 7 a.C. e 6 a.C., um profeta chamado Zoroastro criou as bases de uma nova religião na Pérsia. De acordo, então, aí com o Zoroastro, a posição religiosa de um indivíduo dependia da escolha entre o bem e o mal. Isto é chamado de dualismo religioso. Então, percebam também que, olha como essa sociedade também se faz presente nos dias atuais, tá? A luta entre o bem e o mal. Quem professa uma fé, quem professa uma religião, tem muito medo, porque todo mundo quer ir para onde? Para o céu. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com a dualidade, porque ou eu estou com Deus, ou, teoricamente, eu estou do outro lado, né? No inferno, com o diabo. Então, percebam que a dualidade, ela era presente também nessa religião, então, né, do zoroastrismo, então, ligada aí a esses povos, então, persas, ok? Então, essa briga, essa luta entre o bem e o mal, ela também era falada, né, nessa civilização, e isso também chega aos dias atuais, não é mesmo? Para quem professa uma fé, a gente sempre tem que ter pensamentos bons, não é mesmo? Porque senão, minha filha, né, tá ali, não é mesmo? O inferno só esperando a gente dar uma caidinha ali para, né, abarganhar a gente. Então, a gente tem essa, a gente vive dentro dessa dualidade também ligada, não é mesmo, a essa luta entre o bem e o mal. E olha só, os povos persas também se fazem presente. Então, olha só, assim, o bem e a sabedoria, eles eram representados pelo deus Hormuz, enquanto o mal e as trevas eram representados pelo deus Arimã. Dessa forma, então, o dever dos homens era o de praticar o bem e a justiça para a vitória final, então, de Hormuz. Ou seja, isso significa dizer que, apesar da dualidade que existem, né, a briga entre o bem e o mal desse povo persa, teoricamente, tudo terminaria, então, para o lado do bem. Era isso que, então, a crença deles. Apesar deles falarem muito dessa briga entre o bem e o mal, o bem prevaleceria. Então, ou seja, né, mesmo que houvesse essa luta entre o bem e o mal, teoricamente, aí todos estariam, então, salvos para essa sociedade, porque para eles e o bem ia prevalecer, ok? Então, vamos nos se liga nessa história? Olha só, vamos caracterizar então aí, né, essa civilização persa. A antiga Pérsia é o atual território do Irã, originou-se da fusão dos medos e persas. A expansão do império começou no reinado de Ciro e teve grande impulso sobre o reinado de Dário, tá? Religião, então, aí ligada ao zoroastrismo, atribuída a Zoroastro. Então, né, a gente tem aí a visão dualista, e o livro sagrado estava tudo escrito, então, ali, né, no livro Avesta, que era onde tinha nessa luta entre o bem e o mal. O império era dividido em satrapias, províncias. Cada satrapia era governada por um sátrapa, que era o representante, então, aí do rei persa, tá? Os sátrapas, eles eram fiscalizados por inspetores reais, eles eram olhos e ouvidos, então, aí do rei, cobravam pesados impostos dos povos dominados, mas respeitavam as suas culturas. Então, percebam aí a importância dessa extensão territorial que os povos persas, né, tiveram aí fazendo, então, o seu imperialismo. E lembra lá, por isso, a importância, então, principalmente ali, não é mesmo, da estrada real para levar o quê? As informações de cada satrapia. Afinal de contas, o governante, ele gostava de saber se os impostos estavam sendo pagos e se isso chegava, então, até, né, as suas mãos. Então, por isso, a importância da estrada real. E aí,
não é mesmo, a criação então aí do correio, porque ele precisava realmente saber, né, se nessa grande extensão territorial tudo realmente estava funcionando e ele exercendo então o seu poder, né, em toda a região. Queridos, atingi o meu objetivo, que era trabalhar, então, duas civilizações com vocês. De um lado, nós vimos ali, né, os fenícios, povos comerciantes, e de um outro, nós vimos aí, então, né, os persas, muito ligados, então, à expansão territorial, à criação da estrada real e aí, né, aos correios também. E por aqui, então, a professora se despede.